Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Na última aula a gente viu uma pergunta, né? A gente terminou a aula na turma do sexto B. A gente terminou nesse ponto. A turma do sexto A, eu dei essa mesma questão, mas eu me confundi, porque no sexto A não estava ainda no ponto de dar aquela questão, né? Eles não tinham ainda visto a matéria de crimes contra a administração pública. Então, peço perdão, né? A última aula do sexto A foi dado por engano aquela questão, mas a correção agora está sendo feita da seguinte maneira. Nós terminamos a aula perguntando para vocês se é possível a imputação de um crime funcional a um particular, ou seja, a uma pessoa que não é funcionário público, né? É possível, gente, um particular cometer um crime funcional? Sim ou não, gente? Gente, há uma possibilidade que sim, em caso de concurso de pessoas, em caso de crime cometido, em caso de crime funcional cometido em concurso de pessoas, tá? Por que que nesse caso é possível sim? Vamos colocar assim, ó, pois, depois eu vou explicar. Segundo o artigo, a resposta para fechar essa questão em prova, segundo o artigo 30 do Código Penal, abre aspas, não, está escrito assim no artigo 30, não se comunicam, não se comunicam circunstâncias as circunstâncias e as condições de caráter pessoal. Está escrito assim no artigo 30. Salvo quando elementares do crime. Gente, segundo o artigo 30, não se comunicam entre os agentes do crime, o que não se comunica um para o outro? As condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Ó, o que eu quero dizer com isso? Vamos pensar, para vocês entenderem essa questão lá do Direito Penal 1, um roubo numa farmácia, tá? Vamos pensar duas pessoas. Ó, duas pessoas cometeram um crime. Uma pessoa A e uma pessoa B, tá? Essa pessoa A tem, vou colocar aqui, possui 20 anos, e estava armado, tá bom? E armado. B possui B possui 28 anos e não está armado. B possui. Travou aqui. Os dois foram cometer um roubo na farmácia. Chegaram, mão na cabeça, isso é um assalto. Um só estava armado, o A. O B, não, tá certo? Então tá bom. Os dois vão responder por qual crime, gente? Crime de roubo, né? Crime de roubo, tá certo? Agora, nós vimos que há uma causa de aumento de pena quando a pessoa comete um roubo com arma de fogo, não é verdade? Então os dois vão responder pelo roubo majorado pela arma de fogo ou só o que estava armado da letra A? Para responder essa pergunta, nós temos que conhecer o artigo 30. O artigo 30 fala que não se comunica entre A e B as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Tá. Então, o artigo 30 falou que o que não se comunica são as questões subjetivas, as questões de caráter pessoal, a idade, por exemplo. Então, quer dizer que, a contrário senso, quer dizer que lá na matéria penal, parte geral, gente. Então, a contrário senso, as condições
objetivas se comunicam entre os agentes. Então, estar armado é uma questão objetiva. Você concorda comigo? Não é da pessoa isso, não é uma questão subjetiva. Gente, eu estou explicando para vocês aqui com cuidado questão do penal 1, tá? Então, assim, não estou parando demais com isso, mas ao mesmo tempo estou dando um bom exemplo para vocês entenderem. Talvez quem não sabe, quem não estudou, não lembra. Estar armado é uma questão objetiva. Segundo o artigo 30, o que não se comunica entre os agentes são as questões subjetivas, pessoais. Aqui, estar armado vai se comunicar. Uma questão objetiva. Então, se comunica. Então, B também responde pelo crime de roubo à mão armada, com arma de fogo, muito embora ele não estivesse armado. Mas o roubo foi um só, cometido em concurso de agentes. As questões objetivas se comunicam. Estar armado é uma questão objetiva. Por outro lado, A tem 20 anos e B tem 28 anos. A, então, tem direito a uma atenuante de pena. Atenuante de pena, por quê? Por ser menor de 21 anos. Se você lembra na dosimetria, ter menos de 21 anos é uma atenuante. Essa condição comunica o B, que não estava armado, coitado, vai ter direito a essa atenuante? Não. Então, B só levou ferro, né? Não estava armado e o fato do outro estar armado comunica para ele. E o fato do outro ter menos de 21 anos não se comunica para B. Por quê? No artigo 30 fala que não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoais. Ter 20 anos é uma questão de caráter pessoal. Isso é dele. Não passa para B. B não se aproveita disso. Bacana, né? Isso é lindo, né, gente? Então, na dosimetria da pena, vocês, como juiz, vão aplicar o roubo majorado pela arma de fogo para os dois e aplicar atenuante apenas para um. Por quê, professor? Porque por conta do artigo 30 do Código Penal, que tem uma redação pequena, olha aqui, e tanto nos tem a dizer, embora tenha uma redação tão pequena dessa, tá certo? E onde que nós vamos chegar agora na nossa questão? Aqui o exemplo foi A com B, roubo de farmácia. Agora vamos pensar num outro exemplo, de um vigilante. Olha, do vigilante lá de novo, estava na prefeitura, tomando conta. Vamos trabalhar com esse exemplo? Vamos anotar um exemplo aí, ó. Vamos lá. Exemplo. A é funcionário público. A é funcionário público, tá? Vigia do pátio da prefeitura. Cadê? E convida o particular B, chama B, para subtraírem um automóvel aproveitando-se, esse não é o meu exemplo, estou ditando para vocês, aproveitando-se das facilidades do cargo de A, tá? Nesse exemplo, gente, B vai responder também por crime de peculato, assim como A. A responde por peculato. Vocês acham que B responde por furto ou peculato? Por que vai responder também pelo peculato, gente? Por quê? Vamos ler o artigo 30 de novo. O artigo 30 fala que não se comunicam as circunstâncias de caráter pessoal, tá bom? Salvo quando elementares do crime. Ser funcionário público é uma condição de caráter pessoal, então não se comunicaria. Mas, exceto, salvo quando essa condição for uma elementar do crime. O que é uma elementar do crime? É uma condição
que uma vez presente, se você retira essa condição tão importante que ela é, o crime deixa de existir, né? E o peculato, ser funcionário público, é uma condição elementar do crime. Se você retira a condição do funcionário público, desaparece o crime de peculato. É funcional impróprio, vai ter ainda o furto, mas o crime de peculato sumiu. Então, ser funcionário público é uma elementar do crime. Então, a resposta da nossa questão, né? Ambos, tanto desse meu exemplo quanto a questão, ambos respondem pelo peculato. Por quê? Pois a elementar, qual elementar? Funcionário público. Pois a elementar funcionário público se transmite para B. Ótimo, bacana. Muito bom, gente. Né? Como a condição ser funcionário público, como a condição ser funcionário público é uma elementar, essa condição se comunica com o particular, que atua junto ao funcionário público funcionário público. Bacana, gente? Muito bom. Como a condição ser funcionário público é um elementar do crime, né? De tão importante, ela deixaria de existir o crime de peculato se retirássemos essa condição. Essa condição se comunica com o particular, que atua junto ao funcionário público e sabendo que ele é funcionário público, né? Tá certo? Então, nessa hipótese, nós temos uma hipótese aí de um particular cometendo crime funcional. Quando? Quando ele junta, quando ele se agrega ao funcionário público para ambos cometerem um crime funcional, tá certo? Essa condição de ser funcionário público vai se comunicar, vai se transmitir para B, por ser essa uma condição, embora subjetiva, embora pessoal, mas elementar do crime. Bacana, gente? Muito bom. Muito bom. Certo? Vamos passar agora para o próximo crime, que é o crime de peculato e estelionato. Gente, então vamos lá compartilhar o Código Penal. Vamos ver que crime é esse, agora chamado peculato e estelionato. Peculato e estelionato é o apelido, tá, gente? O nome dele correto é peculato mediante o erro de outrem, tá? Olha aqui. Nós já vimos, vamos recapitular. Já vimos o artigo 312, e aqui nós tínhamos o peculato da apropriação e peculato desvio, no caput. Primeira parte, peculato apropriação. Segunda parte, peculato desvio. Depois, no parágrafo primeiro, peculato furto. Parágrafo primeiro, peculato furto. Parágrafo segundo, peculato culposo. Não é verdade? E agora, chegou o momento do peculato mediante erro de outrem, que é o artigo 313. Olha aqui, apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem. Vamos copiar aqui. Vamos trabalhar agora com esse novo crime. Olha, não copiou, então. Achei que tivesse copiado o texto aqui. Artigo 313. Peculato mediante erro de outrem. Agora foi. Pronto. Apropriar-se de dinheiro
ou qualquer utilidade que recebeu por erro de outra. Vamos explicar isso agora. Esse crime, a definição que eu trago para vocês é a captação indevida, trocando em outras palavras, por parte do funcionário público de dinheiro ou utilidade. Agora que está, mediante o aproveitamento. Quando eu der os exemplos, gente, vai ficar bem claro isso. Aproveitamento ou manutenção do erro alheio. Porque você pode colocar a pessoa em erro, ou ela pode chegar em erro para você e você a manter nessa situação. Primeiro, o que é erro de outrem? Vamos escrever no caderno de vocês. O que é erro de outrem? É a falsa percepção da realidade, assim como era lá no estelionato, né? Por isso que a gente chama que o apelido desse crime é chamado também pela doutrina de peculato estelionato. Interessante, né, que a gente viu também aquele crime do artigo 215, né, que tratava do estelionato sexual, que também não é estelionato, mas por ter esse engano, né, esse engodo, a gente chamava de estelionato sexual. Agora nós temos um peculato estelionato, também outro apelido por ter esse engano. Então, falsa percepção da realidade ou avaliação equivocada da realidade. Ok? Então, como que desse crime? O cidadão supõe, por erro, tratar-se de uma realidade, quando, na verdade, está diante de outra. Aí o que acontece? O funcionário público se aproveita disso. Você não é você, funcionário público, né, que está enganando a pessoa desde o início, não seria um estelionato, mas você se aproveita que ela está enganada, entendeu? Como que ela está enganada? Com a falsa percepção da realidade. Ela está em erro. Você se apropria de dinheiro, utilidade, você, por conta do exercício da função que você exerce, você teve contato com esse dinheiro e essa pessoa te entregou esse dinheiro, por exemplo, por erro, porque ela é uma pessoa muito simples, ignorante, ela foi e te pagou uma coisa que não precisava pagar, né? Quando as pessoas chegam no serviço de vocês, quem é funcionário público aí, eu como delegado, te pede uma certidão, uma coisa, e fala, doutor, quanto que é? Te pergunta, já viu? Simplicidade, né? Aí, se eu fosse aceitar o dinheiro dele, qual crime eu ia cometer? Peculato mediante erro de outrem. Aí eu falar assim, ele ofereceu, eu fui e aceitei. Ele ofereceu porque ele tinha falsa percepção da realidade. Ele achava que tinha que pagar. Como tudo no mundo privado paga, ele achou também que no público também ele teria que pagar. Mas muitas coisas se pagam, muitas coisas não se pagam, né? O serviço ali que você presta, ele não vai te pagar. Ele acha que tem que pagar, você vai pagar um dinheiro. Então pode me dar, aceita o dinheiro da pessoa. Ou qualquer utilidade, aceita um presente, aceita uma coisa, né? Tá certo? Então, o cidadão supõe por erro tratar-se de uma realidade quando, na verdade, está diante de outra. Agora, a causa do erro pode ser várias. Por exemplo, vamos colocar assim agora. Vou colocar na outra página. Vou colocar na outra página. É indiferente a causa do erro. Pode ser por ignorância, como eu disse agora há pouco. Pode ser por desatenção. Pode ser por confusão que a pessoa fez. Qualquer que seja o motivo, o crime ocorre do mesmo jeito. Esse erro pode versar. Vamos dividir assim, letra A. Sobre a competência
do funcionário para receber. Aí vou dar exemplo para vocês. Esse erro pode versar sobre a obrigação de pagar. Esse erro que a pessoa incidiu nele pode versar sobre o valor, sobre o quantum, certo? Então vamos trabalhar com o exemplo aí de cada um deles. Ó, vou ditar para vocês os exemplos aqui. Exemplo desse primeiro tipo de erro. A pessoa incidiu um erro, o funcionário público se aproveitou disso para receber o dinheiro indevidamente. Sobre a competência do funcionário para receber. Exemplo letra A. Escrevo aí. Paga-se um tributo no setor de manutenções de veículos, ao invés de o fazer no setor de arrecadação de tributos. Vamos de novo? Paga-se um tributo no setor de manutenções de veículo, ao invés de fazer no setor de arrecadação. Gente, a pessoa chega na prefeitura, fala, tem que pagar esse imposto aqui, vamos supor que tem que pagar uma taxa aqui. Então, uma taxa aqui, aonde que é? É aqui. Aqui, chega lá no setor de manutenção, o mecânico vai, diga dinheiro assim, é aqui mesmo, pode pagar. Pronto, o cara pagou. Qual foi o erro? Qual foi a ignorância? Qual foi a confusão que ele fez aqui? Sobre a competência do funcionário para receber. Ele pagou a pessoa errada. Ele pagou certo que tinha que pagar, mas a pessoa errada. Tá? Aí o mecânico foi pegar o dinheiro para si. B, sobre a obrigação de pagar. Agora, nesse erro, ele nem tem que pagar. Ele está pagando. Você funcionário público, sabe que não precisa, mas você tem dinheiro aqui. Pagar a conta de luz em casa. Letra B. Exemplo 2. Paga algo que não deveria por achar que era uma obrigação. Paga-se algo que não deveria por achar que era uma obrigação. Por exemplo, uma dívida já prescrita. Já prescreveu, não tem que pagar mais. Passou 5 anos, não tem que pagar a dívida mais. Você vai lá e paga, o funcionário vai, sabe que não pode receber, mas não, pode pagar sim, tá? Ou seja, a pessoa já está em erro, você apenas a manteve em erro, você nem a enganou, observe. No começo aqui na nossa introdução, a gente falou que era aproveitamento ou manutenção do erro alheio. A pessoa já estava em erro, você a manteve em erro, né? Ou então sobre o quantum, sobre o valor. Agora a pessoa procurou a pessoa certa, foi no setor de arrecadação de tributo, nesse nosso exemplo, né? A dívida era uma dívida válida, né? A obrigação de pagar estava certo, só que agora ele pagou a mais. Aí o exemplo é, o funcionário público aceita o valor e fica com o excesso. Anotem aí, letra C. O funcionário público aceita o valor a maior e aceita o excesso. Tá? Ele chega agora com a dívida, estava escrito lá, pagando até dia tal, tem desconto de R$500. Aí ele vai, não vê, paga 1.500, o cara vai, vou pegar esse aqui, ele não viu também, então tá bom. Tá? Então, gente, assim nós temos mais um crime de peculato, beleza? Peculato mediante erro de outrem, que é o peculato estelionato. Acabaram os peculatos? Não, na próxima aula vamos ver o peculato eletrônico, tá certo? Vamos parar por aqui, muito bom, tá? Obrigado. Então, vamos terminar a matéria desse período certinho, tá? Obrigado, um abraço.